tarde, pessoal. Hoje, sexta-feira, dia 29 de julho de 2022. Muitos de vocês têm pedido para que eu fale sobre o astral do 7 de setembro. Tem muita gente preocupada e existe uma certa razão, afinal de contas, existe uma mobilização obscura, uma mobilização por baixo dos panos, principalmente de canais ditos aí espíritas, e também de comunidades evangélicas convocando as pessoas para saírem às ruas aí numa espécie de apoio a um suposto golpe que aconteceria nesse dia 7 de setembro. Se nós analisarmos a conjuntura dos fatos em si, o que a gente está vendo é uma sangria cada vez maior de Bolsonaro e do bolsonarismo, e essa carta pela democracia foi uma pancada que desmobilizou totalmente qualquer possibilidade de golpe que venha da parte ali do Palácio do Planalto. E também o desembarque total do governo Bolsonaro de boa parte da elite econômica, os empresários, os banqueiros estão indo para a candidatura de Lula, então de uma certa forma esvaziou qualquer tentativa de golpe. Sobrou quem? Sobraram os fanáticos religiosos, tanto aí espiritualistas, espíritas, evangélicos que seguem o bolsonarismo, os fascistas e as pessoas ressentidas e mau caráter. Esse pessoal que é a minoria irrisória. Bolsonaro só ficou com isso. Esses são hoje os eleitores de Bolsonaro, Então esse núcleo de uma minoria desprezível do país e que ele não tem condições de ganhar as eleições, como a última pesquisa do Datafolha mostrou que ele está se encaminhando para uma derrota. Bolsonaro se encaminha para uma derrota vergonhosa aí nas eleições, provavelmente já em primeiro turno, A menos que alguma coisa aconteça, e essa alguma coisa que as pessoas colocam aí é a possibilidade de um golpe ou de alguma patacada que a gente não imagina e que está sendo gestada nos bastidores, na ala mais sombria do bolsonarismo, sendo que muitas dessas alas sombrias do bolsonarismo hoje contam com o apoio, inclusive de sites aí, de canais que se dizem espíritas e que fazem uma mensagem subliminar convocando as pessoas para sair no 7 de setembro num combate da luz contra as trevas, Então, infelizmente, nós temos essa canalice no meio espiritualista, nas religiões de um modo geral, e eles usam aquela pessoa de mente fraca, mas como eu falei para vocês, quem sobrou aí com Bolsonaro são essas pessoas, as pessoas fanáticas, as pessoas que não conseguem enxergar um palmo à frente do nariz, e pessoas também fascistas e os ressentidos e mal resolvidos que a gente conhece, tá? Agora, astrologicamente, existe alguma situação? Sim, astrologicamente existe a possibilidade de eventos isolados. Por quê? Como esse pessoal está ficando raivoso, como esse pessoal está ficando desestruturado, eles estão vendo que o mundo plano vai deixar de existir, a Terra vai voltar a ser redonda, então eles estão desesperados. Tudo aquilo que eles lutaram, que eles se empenharam para instaurar o domínio da ignorância, da bestialidade, da selvageria, tocada por armas, igrejas evangélicas e milícias aqui, eles estão vendo que isso daí está se desfazendo. Então eles estão desesperados ao ver que a civilidade pode voltar, ao ver que a ciência pode voltar, que a cultura pode voltar, que a boa educação pode voltar, que a escola que forma cidadão crítico pode voltar. Então tudo isso agride ao bolsonarista de cabeça pequena, a essa pessoa ressentida, essa pessoa fracassada que se prende ao bolsonarismo. Então eles estão furiosos, eles estão com sangue nos olhos. E nesse 7 de setembro, dependendo do mote, dependendo desses canalhas que fazem aí canais espíritas de mensagem subliminar, eles podem ativar gatilhos de lobos solitários, de pessoas que podem provocar algum tipo de agressão, algum tipo de violência. O mapa astrológico do Brasil traz isso e a gente vai analisar agora. Acompanhe aqui comigo. Para a gente analisar esse 7 de setembro, nada melhor do que pegar já a Revolução Solar do Brasil. O que é a Revolução Solar? É o momento em que o Sol volta para o mesmo grau e minuto do mapa natal. Então aqui, essa roda interna, vocês têm o mapa astrológico do Brasil. O Brasil tem o Sol a 14 graus e 35 minutos do signo de Virgem. E ele volta para essa mesma posição no dia 7 de setembro por volta das 2h14 da manhã.
tá? Então, esse é um mapa de revolução solar. Eu não vou tratar neste vídeo do mapa de revolução solar, porque ele envolve toda uma previsão para um ano inteiro do Brasil, né? Que vai do 7 de setembro de 2022 até o 7 de setembro de 2023. Eu vou deixar para fazer isso mais lá próximo do 7 de setembro. O que eu vou mostrar para vocês aqui? Este trânsito de Marte aqui. Isso sim pode trazer perigo de violência, de agressão, de episódios realmente muito perigosos. Por quê? Marte está fazendo conjunção com a Lua e também com Júpiter, né? Esta conjunção Júpiter-Lua que o Brasil tem dá esse caráter do povo brasileiro de acreditar em mitos, histórias da carochinha, em fake news, em salvador da pátria, traz esse messianismo, né? Então traz essa coisa meio devotada e excessivamente religiosa do brasileiro, que estraga a nossa sociedade, né? Então, o fanatismo, muitas vezes, essa coisa de esperar que o pensamento mágico, que uma instância mágica superior, que um deus ou qualquer outra coisa que eles acreditem, venha descer, intervir e resolver as questões. Quando você tem um Marte se colocando aqui, é uma espécie de um jihadista, né? Isso aqui é a espécie de alguém que vem por uma guerra santa. Então nós poderemos ter sim, não um golpe vindo diretamente de Brasília, mas em alguns pontos do país, principalmente naqueles onde o bolsonarismo está mais em carne viva, tá? Pode ser que tenha algum evento de pessoas truculentas, armadas, saindo às ruas, intimidando e até acontecendo uma violência maior, como foi o caso que aconteceu lá em Foz do Iguaçu. A gente viu essa situação. Então, um indivíduo como aquele, né, que fica possuído de ódio e pega uma arma e vai e mata, pode acontecer de novo, viu, gente? Isso pode acontecer de novo. Por conta desse Marte aqui que vem atuar nessa questão. Inclusive, ele está passando pela casa 4. E a casa 4 é a casa da população, de um modo geral, né? E ela se opõe à casa 10, que é a casa do governo. Então você também pode ter ações de depredação, também de quebra-quebra em função vamos dizer assim, a manifestação contra o governo também, né? Você pode ter essas questões dos dois lados aí que estão atacando. Marte ainda quadra o ascendente do Brasil, né? E isso traz aí uma perspectiva também bastante atritante, porque é uma quadratura. A quadratura é um aspecto de atrito. E também aqui já começa a se aproximar também de uma quadratura com o próprio Sol do Brasil, né? Então é um momento bastante delicado, um momento em que pode acontecer violência, que pode ter o envolvimento também de policiais e militares, mas de uma forma isolada. Não vejo isso como um movimento coordenado de golpe, vamos dizer assim, vindo lá de Brasília, tá? Eu vejo como alguns arrobos de violência, de fascismo, de opressão, de querer ganhar no grito, e isso pode trazer problemas muito sérios aí de morte de pessoas, né? Numa violência dessas. Até porque um dia antes do 7 de setembro, a Lua, ela passa e faz conjunção com Plutão, né? Trazendo aí, ativando a energia destrutiva de morte, de violência, de agressão, né? Então há sim um panorama astrológico bem tenso para o dia 7 de setembro. Aqui a gente pega então a análise astrológica e tenta trazer também para o contexto da realidade que a gente está vivendo. Então hoje, o quadro hoje que nós temos é de um esvaziamento e um enfraquecimento brutal do bolsonarismo. Bolsonaro está isolado, abandonado, as forças políticas que deram sustentação estão saindo, estão migrando, inclusive migrando até para a candidatura do próprio Lula. Ele fez esse movimento dessa PEC para colocar dinheiro para as pessoas, né? Fazer com que até dia 31 de dezembro recebam dinheiro. Depois acaba, tá, gente? O dinheiro ele só pôs até o dia 31 de dezembro. E essa forçação de barra, né, de uma cosmética nos números da Petrobras para poder abaixar o preço da gasolina na bomba, na tentativa de conquistar um aumento de popularidade. Mas parece que isso não está revertendo
em benefícios, segundo a pesquisa do Datafolha de ontem, né? Pelo contrário, quem cresceu ali foi o Lula, abrindo uma vantagem de 18 pontos, o que tem feito com que bolsonaristas arranquem as calças pelas cabeças. Por isso que eu falo, eles estão mais raivosos do que nunca. Os cães estão ladrando, estão salivando, e eles podem, no dia 7 de setembro, fazer algum tipo de patacada, até porque existe gente, não diretamente ligada ao governo, mas apoiadores do governo, que estão estimulando esse tipo de coisa, como, por exemplo, esse canal espírita que eu citei para vocês, que está, através de mensagem subliminar, convocando no dia 7 de setembro uma batalha da luz contra as trevas, né? Então, a única treva que a gente tem que combater aqui é a treva da selvageria, das armas, né, da violência, do preconceito, da desigualdade social, né, da fome, da fila do osso, da corrupção no MEC, da corrupção na compra de vacinas, né? Essas são as trevas que nós temos que realmente combater e que estão aí estampadas. Lógico, essas notícias não circulam no zap do tio do pavê, mas elas estão aí, estão sendo investigadas e existe muito mais por vir. Preste muita atenção, o mês de agosto, gente, vai ser muito sacudido, principalmente esse período que nós vamos ver pós-encontro de Marte e Urano. Então, o mês de agosto nós teremos assim surpresas, né, e que podem abalar ainda mais o mundo do bolsonarismo. E eles vão ficar com muito mais raiva. Vocês vão ver, por exemplo, nos comentários raivosos e deseducados que normalmente essas pessoas colocam aqui. Mas elas hoje elas estão circunscritas a uma minoria desprezível que não tem condições de manter o seu mito com o mínimo de decência e de respeito, nem aqui dentro no Brasil e muito menos na comunidade internacional. Acabou Bolsonaro, acabou bolsonaristas. E eu falo de política, sim, o canal é meu. Se você não gosta, ó minhas rugas de preocupação para você. Se gostou desse vídeo, dê um like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.